E aí pessoal, tudo bem? Então vamos lá para mais um vídeo importante aqui no canal falando sobre esses dois conceitos fundamentais para o conhecimento humano, para a inteligência humana, né, que é a noção de fé e razão, que hoje as pessoas tentam colocar de uma maneira totalmente antagônicas, né, separadas, como se a razão apontasse para um lado e a fé apontasse para o outro. Acho que eu nunca ouvi nada tão absurdo, né, e nada tão incoerente com a inteligência humana. É justamente o contrário, né? Essas placas elas tinham que estar partindo de direções diferentes, mas apontando para o mesmo lugar, né? E é isso que eu vou tentar explicar, que a razão ela depende da fé tanto quanto a fé depende da razão, né? Não existe fé irracional e também não existe conhecimento absoluto que você tem 100% de certeza que você não precisa de fé em algum princípio, em algum pressuposto. Não, é absolutamente impossível você sair conferindo tudo. Então, é basicamente isso que eu vou demonstrar ao longo do vídeo, tá? Vou pedir para você seguir o canal também, tá? Compartilhar, curtir, comentar, enfim, para dar uma força. Então, vamos lá. Primeiramente, eu queria iniciar perguntando se você consegue explicar essas teorias aqui que eu vou colocar, né? Que é o Big Bang, o darwinismo e a teoria da relatividade. Quando eu digo explicar, não é assim, não, o meu professor sabe, né, alguma coisa do tipo assim, é explicar mesmo, assim, partindo dos primeiros princípios até tornar claro, né, sem pular, sem saltar, sem ter que ter fé em alguma coisa, né, que é o que eu quero dizer, né, porque eu vou te falar que talvez não tenha ninguém que consiga explicar de maneira clara e que conheça de maneira clara, né, essas teorias. Talvez nem os cientistas que a criaram, né? Eles geralmente criam confiando em várias outras teorias também que eles não podem provar, né? Então a ciência, ela por essência, ela sempre depende dessa fé. É isso que eu digo fé, é você acreditar naquilo que você não consegue provar. Se você não consegue provar, é porque você tem fé, você está acreditando por causa de fé, né? É isso que a visão moderna trouxe, separando as coisas, né? Como se quem tivesse fé tem uma fé completamente tola, que não tem fundamento algum, acredita porque quer acreditar, e a ciência trouxesse todas as grandes explicações e conseguisse provar absolutamente tudo. Você pega os grandes princípios da ciência, como o Big Bang e o darwinismo, eu vou te falar que hoje você tem grandes cientistas, né, que questionam essas teorias e que comprovam, né, até dentro das limitações do conhecimento humano, comprova que elas estão erradas, pelo menos da maneira com que elas são apresentadas hoje, né? Falta um fundamento, né? Na minha humilde opinião, esse fundamento seria Deus, né? A teoria do evolucionismo ela não se explica por si só, né? Até se você for entrar nas questões genéticas, não é tão simples assim para você mudar de uma espécie para outra. E com relação ao Big Bang também, você não do nada explode alguma coisa e forma todo o resto, né? Precisa de ter alguma coisa antes para explodir, né? E aí você vai numa explicação eterna que você precisa de algum outro fundamento para explicar, e na ciência não consegue chegar a esse fundamento, né? Então quando a ciência fala que está tudo provado, é uma prova relativa, né? Assim, a prova para a ciência significa que os cientistas aceitaram. Mas o cientista aceitar não quer dizer que está provado, muito pelo contrário. Significa que os cientistas estão tendo fé na ciência e fé na teoria, né? Justamente o que eles são teoricamente contra, né? Então é muito uma disputa de ego, uma disputa de aparências que não tem nada de provado, né? Muito pelo contrário. Eu diria que está mais para provado que está errado essas teorias do que a teoria da relatividade. Eu nunca li nada especificamente, né? Mas eu sei que também existem muitos outros pesquisadores sérios que questionam. Eu coloquei aí só porque ele é um princípio, né? O Big Bang e o darwinismo eu já tenho dúvidas um pouco maiores, mas enfim, eu coloquei não pelo ponto de eu duvidar ou não duvidar, isso pouco importa, eu não sou especialista nessa e nem nenhuma outra área. A questão a gente não consegue explicar corretamente, logo a gente tem fé nelas. Isso é inquestionável, isso é uma questão lógica que não tem como você fugir. Se você não consegue explicar, é porque você tem fé. Né? Ou você tem fé nelas, ou em quem te explicou, ou no seu professor, na sua escola, ou no Ministério da Educação. Você tem fé em alguém aí na ciência como um ente abstrato, né? Como se fosse um papa, assim, uma coisa. Você tem fé nisso e por isso você confia nessas teorias, não porque você consegue explicar racionalmente, né? E
Mas eu vou te falar o seguinte, não tem nada de absurdo você ter essa fé na ciência. Por quê? Porque a ciência de fato conseguiu avançar em muitos aspectos, não em todos, em muitos ela regrediu, mas em alguns aspectos ela conseguiu avançar e você tem fundamentos para ter essa fé, tem razão, tem motivos para ter fé na ciência. Esse é o pressuposto do vídeo que eu quero mostrar. Quando você acredita em alguma coisa, é porque você tem fé, tem razões para acreditar, né? Inclusive no próprio conhecimento científico. Você não sabe tudo, ele não te explica tudo, mas me parece coerente acreditar no conhecimento científico, logo eu acredito por uma questão de fé. Então, na essência do conhecimento científico, tem a fé, tá? E eu vou explicar um pouco mais, deixar isso um pouco mais claro. Então vamos lá, você vai ler um artigo científico, não sei se você tem o hábito de ler um artigo científico, mas se você ler um artigo científico, você vai ver que ele vai se referir ali, partir de pressupostos apontados em mais outros 50 artigos pelo menos, né? Então tem várias questões ali que ele não prova, mas ele diz o seguinte, ó, esse aqui já provou, então eu vou tomar como pressuposto, né? E se você for olhar esses 50 artigos, ele vai ter mais 50 cada um pelo menos, e assim indefinidamente você vai chegar lá em Parmênides e Heráclito de novo, né? Vai chegar lá até chegar lá nos pré-socráticos. Então, enfim, é absolutamente impossível você buscar essas referências. Então é um pressuposto para o conhecimento científico a fé, a confiança. A confiança é o quê? É fé, gente. Você confiar no trabalho do outro cara, sendo que você não pode provar e não pode conferir, é fé, não tem outro nome. Só que a ciência disfarça isso e não fala. Fala que é conhecimento científico, aí você acredita, tá? Olha, não tem problema nenhum você confiar nas outras pessoas. As evidências mostram que tem andado relativamente bem assim, né? Justifica você confiar nas pessoas, nos trabalhos anteriores, né? Agora, é assim, você tem fé e não tem como esconder isso, né? Eu, por exemplo, sempre quando estou lendo um artigo, eu baixo mais 5, né, que ele cita. Aí eu vou ler a referência, baixo mais 5. Né? E você fica naquela ansiedade de nunca chegar até onde você queria mesmo, né? E você tem que deixar aquelas dúvidas de lado e seguir para buscar outros conhecimentos, né? Vai chegar um momento que você vai construindo um corpo de conhecimentos que você mais ou menos vai perceber que deve ser daquele jeito ali, mas você nunca consegue sanar todas essas dúvidas. Você sempre tem muito mais fé, no final das contas, do que conseguir provar tudo que você sabe, né? Isso nunca acontece. Mesmo na ciência. E fora isso, né? Outra coisa, quando eu comecei a ler, né, quando eu estava na minha primeira faculdade, os artigos, a maioria, né, das grandes revistas, se você buscava, era quase tudo americano, ou no máximo europeu, né? Hoje em dia, grande parte, talvez a maioria dos artigos são de autores chineses, né? Impressionante como mudou essa tendência da ciência. E aí eu pergunto, você conhece esses autores? Você confia neles? Você pode buscar o Lattes, buscar lá a universidade que ele trabalha, mas até com o nossos presidentes da República anteriores a gente já teve problema com o currículo Lattes, né? Isso é muito, sim, quer dizer, então o fato de estar ali no Lattes também não quer dizer nada, né? Você vai, eu vou te fazer a pergunta, você confia no Lattes? Enfim, essas perguntas elas vão retroagindo ao indefinido, né? Infinitamente. Então, quer dizer, o fato é que a gente tem que confiar, tem que ter fé nos autores, né? Não tem muito o que fazer, né? Não tem como eu ir lá na China conferir se o cara escreveu um artigo lá sobre treinamento, se ele fez o treinamento correto. Mais do que isso, você confia nos equipamentos, a ciência hoje é muito avançada, né? Eu já participei de alguns experimentos, já realizei alguns. Muitas vezes você opera equipamentos ali que você não sabe como funciona. Na verdade, não é nem o cientista que opera, você tem um técnico, o aparelho é tão complexo, você precisa de um cara só para operar o aparelho. Quando esse dado chega no cientista, ele já chega trabalhado. Então o negócio é mais embaixo, né? Então você confia também nos equipamentos, nos técnicos, nas empresas que fabricam esse equipamento, no mercado, né? No mercado financeiro, porque no final de contas vai ter sempre a ver com economia também, né? Que controlam os preços, a produção desses equipamentos, né? Você confia na manutenção, no transporte desses equipamentos, né? Nos revisores, quando um artigo é publicado, ele passa por revisores, os editores, né, que controlam os revisores, você confia em todo mundo, você confia em quem financia isso. Quando o cientista faz uma pesquisa, alguém está financiando, alguém está pagando. Eu vou te falar de uma maneira geral, são grandes corporações com interesses econômicos, ou é o Estado. Você confia no mercado econômico, em última análise, no Estado que está pagando
né, em última análise a ciência, você confia nessas instituições. Então quer dizer, olha, eu vou te falar que existe muita fé na ciência, meu irmão. Essa fé se justifica, a gente tem conseguido avançar sim, mas não tem como negar que tem muita fé por trás do conhecimento científico, né? É inegável, não tem como negar isso aí, né? Então acreditar na ciência exige fé e, de certo modo, né, devido aos avanços científicos, essa fé tem sido justificada. Enquanto o negócio continuar avançando, a gente vai continuar tendo fé. Apesar de que, né, a gente tem visto que o envolvimento da ciência com a política, né, com a deturpação moral, tem sido cada vez maior e vai estar cada vez mais difícil a gente continuar tendo essa fé. Mas, até agora, por enquanto, o negócio vai andando assim, né? Então, mais do que o conhecimento científico, eu quero demonstrar agora que o conhecimento humano, ele também, assim, precisa de fé, né? A gente não consegue provar tudo que a gente sabe em última análise, né? Por exemplo, eu vou dar aquele exemplo clássico, né? Todo homem é mortal, né? Isso é relativamente evidente, apesar do que os homens que estão vivos até hoje nunca morreram. Eu não consigo provar que eles vão morrer, mas eu acredito. Por quê? Porque todos até hoje já morreram, é provável que esses que estão vivos vão morrer também. Mas pode surgir alguma invenção aí e eles não morrerem, né? Então, é complicado. Mas eu consigo saber que Sócrates é homem, né? Vamos supor que Sócrates é um amigo que eu tenho. Eu conheço Sócrates. Sócrates é homem. E se Sócrates é homem, provavelmente Sócrates é mortal. Eu consigo chegar a essa conclusão. Eu ainda não vi Sócrates morrer, mas eu acredito, como todos os homens até hoje morreram, né, nos milhares de anos aí que tem história registrada, provavelmente Sócrates vai morrer, né? Mas, para isso, eu preciso confiar na unidade ontológica do real. Eu preciso ter fé, né, na unidade ontológica do real. O que quer dizer isso, Diego? Esse negócio está muito complicado. É que a estrutura da realidade ela tem leis e que essas leis vão continuar sendo a mesma, né? Por exemplo, eu consigo ter fé na matemática. A matemática, sim, você pode confiar plenamente. 2 mais 2 são 4. Hoje, 2 mais 2, antes do mundo ser mundo, já eram 4, né? 2 mais 2 já eram 4. E 2 mais 2 vão ser 4 ainda depois que o mundo acabar, né? Isso aí não tem como fugir, né? Isso eu posso comprovar. Agora, quando eu falo que todo homem é mortal, não é uma relação tão exata quanto a matemática, né? É diferente. Como eu disse, pode surgir um invento aí que os homens não morram mais, né? Então, quer dizer, eu preciso confiar nessa unidade ontológica do real. Eu não consigo fazer essa previsão com relação ao mundo real de uma maneira tão exata quanto na matemática, né? Como na própria lógica. Nessas matérias eu consigo, mas de transferir para a matemática, para a realidade é diferente. Aí eu já não consigo mais ter essa certeza. Por exemplo, muito se fala em mudanças climáticas, né? A gente sabe quantos experimentos científicos não estão relacionados à temperatura, à pressão, ao oxigênio, à umidade, ao gás carbônico. Então, quer dizer, se você varia isso, você vai variar o resultado desses experimentos. É lógico que assim que eu estou exagerando, de uma maneira geral a gente pode confiar na unidade ontológica do real, mas ela não é uma confiança absoluta. Quem garante que o Sol não vai explodir daqui a 100 anos, ou daqui a 10 anos, ou daqui a um mês? Não sei, eu sei lá, enfim, vai mudar a temperatura lá, vai ocorrer alguma explosão, vai influenciar aqui na Terra, ou vai chegar um cometa e vai bater aqui, vai mudar tudo, não sei, né? Até hoje foi assim. Agora amanhã vai ser assim? Eu estou dando exemplos esdrúxulos aqui, mas existem outras coisas que às vezes ocorrem, uma bomba atômica, uma guerra atômica, muda a temperatura, muda a órbita, sei lá. Existem coisas mais ou menos possíveis, mas o fato é que a unidade do real, a ontológica do real, a gente precisa de fé para confiar que ela vai continuar sempre sendo assim, né? Então vamos dessecar aí essa estrutura do silogismo que eu coloquei no início do slide aí. A ciência, né, o conhecimento humano, ele é o que? Ele é captar essas leis gerais, né? Eu preciso perceber que todo homem morre e conseguir aplicar na situação real. Bom, se todo homem morre, o Sócrates que eu conheço que é homem vai morrer também, né? Então, para isso eu preciso perceber, né, o princípio de identidade, que Sócrates é homem, né? Então você precisa de identificar isso, de perceber o caso particular. Você precisa perceber a relação com um todo, né? Você precisa perceber que todo homem é mortal, né? Que Sócrates ele está dentro desse todo,
que Sócrates é homem e que ele está dentro desse todo de homens que morrem. Então você precisa dessas duas percepções e desse juízo, né, dessa relação. Então o negócio não é tão simples, né, pessoal? Parece simples, que eu dei um exemplo banal, mas tem muitas leis gerais aí que não é simples assim de captar, só os grandes gênios captam, né? E aí sim eu consigo chegar à conclusão que se o todo é verdadeiro, se todo homem morre, logo Sócrates vai morrer. Isso é um fato. Se todo homem é mortal e se Sócrates é homem, logo Sócrates é mortal. Agora, eu posso questionar que todo homem vai morrer, como no exemplo que eu dei. Ou até que Sócrates é homem. Talvez Sócrates é um deus e está fantasiado aqui de homem e não vai morrer. Pode ser, não sei, nunca aconteceu, né? Mas pode ser que o fato de nunca ter acontecido não quer dizer que nunca vai acontecer, né? Tem um exemplo do cisne negro, né? Todos os cisnes eram brancos, né? Até que numa dessas viagens lá para a Austrália, para a Oceania, não sei exatamente aonde, avistaram um cisne negro. Então, quer dizer, antes todo era branco, aí eles viram um negro, opa! Nem sempre essa estrutura ontológica do real, né? Às vezes a gente se engana, te acha que vai ser sempre uma coisa e nem sempre continua do mesmo jeito que a gente imagina que vai ser, né? E então, de uma maneira geral, a ciência se dá dessa forma, né? Todo fundamento científico é uma lei geral que você vai tentar aplicar nos casos particulares. Então vamos lá, vamos seguindo aqui, avançando. Então, geralmente, a ciência se dá nesse todo, né, que são as leis que se aplicam na parte, né, nos fatos, no caso singular. Quando é assim, é um exemplo de silogismo que eu usei, né, que é a dedução. Mas pode fazer o contrário. Eu vou, né, captando casos particulares. A ciência moderna, experimental, ela trabalha mais dessa forma. Eu vou captando casos particulares e a partir daí, estatisticamente, eu calculo, né, uma lei geral, que não vai ser mais exata, né, vai ser uma probabilidade estatística, uma certeza estatística que a gente fala, né? A ciência moderna, de uma maneira geral, trabalha em estatística. Então eu posso dizer que a dedução, se eu tenho uma lei geral, automaticamente na parte vai ter que ser daquele jeito, não tem como fugir, né? Agora eu preciso saber se é de fato uma lei geral e se é possível, e se é realmente esse indivíduo se aplica aquele todo ali. Então eu não resolvo totalmente o problema. De uma maneira abstrata, metafisicamente falando, eu resolvo, mas para a hora de você aplicar na realidade, isso é sempre problemático. Então, contudo, eu não avanço tanto no conhecimento. Por quê? Porque eu só aplico esse conhecimento dedutivo nas leis que eu já conheço. E aí na indução é o contrário, né? Eu consigo gerar novos fundamentos, novas leis, contudo esse conhecimento é só estatístico. Porque o fato de eu acumular casos não quer dizer que não possa surgir um caso novo, como esse exemplo do cisne negro, né? Eu vejo um cisne branco, eu vejo o outro é branco, eu falo, pô, é tudo branco. Aí de repente aparece um negro, não é mais branco. Pô, quebrou minha lei. Então, é sempre estatisticamente, você vai acumulando casos, você vai aumentando a sua estatística, mas você nunca tem uma certeza absoluta. E aí a gente fica mais ou menos entre esses dois problemas, mas a gente sempre acredita que no futuro a ciência vai resolver esses problemas que ela ainda não resolveram. Mas isso é uma questão de fé, né? Você não tem provas. Tem muitos problemas que a ciência ficou de resolver e que não resolveu. Um dos mais elementares é a fome, né? Desde que o mundo é mundo, a gente passa fome e ainda hoje continua passando. Então quer dizer, a ciência vai resolver, tem 2000 anos de ciência e a gente ainda não resolveu o problema da fome. Pelo contrário, em alguns momentos você cria novos problemas, né? Como por exemplo a obesidade, não era um problema. Ou as guerras nucleares, né? A gente não tinha esse problema, agora a gente tem. A gente pode acabar com o mundo de um dia para o outro, né? Isso é um problema que a ciência criou. Então ela resolve uns e cria outros, né? Então esse negócio de a futura ciência vai resolver não é tão complicado não, né? Não é tão exato não. Ela pode resolver ou ela pode complicar de vez também, né, no futuro, né? Ninguém sabe. Eu acho que está mais para complicar do que para resolver, mas vamos lá. Não há provas inquestionáveis, né, pessoal? A gente tem hoje o aparato midiático batendo muito nesse negócio de ciência. Na verdade, a gente tem diferentes paradigmas, né? Como eu coloquei ali, diferentes métodos científicos. A gente tem, assim, paradigmas são o quê? São grupos de cientistas que eles partem de determinados pressupostos e chegam a determinadas conclusões, e outros grupos científicos que partem de outros pressupostos e chegam a outras conclusões. Aquilo que é evidente que eu coloquei lá, por isso que eu coloquei uma interrogaçãozinha. O que é evidente para você pode não ser para mim, né? Para mim é evidente que existe a verdade, mas tem muitos cientistas que acham que é evidente que não existe, né? Para mim isso já cai numa contradição, só em expressar essa frase, né? Mas ele não se importa, ele acha que é tudo relativo. Então, quer dizer, a gente não consegue ter essa certeza absoluta, né? Você parte de pressupostos diferentes, de evidências diferentes, você chega a conclusões diferentes. Então, não existe essa verdade inquestionável na ciência, né?
E outra coisa é o seguinte, não existe essa a ciência. Se você tem paradigmas diferentes, se você tem ciências diferentes, se você tem correntes diferentes, você não existe a ciência, né? Eu costumo dizer o seguinte, na igreja você tem o Papa, que responde pela igreja. Na ciência você não tem isso, simplesmente são grupos diferentes, que partem de ideias diferentes e chegam a conclusões totalmente diferentes, né? Os caras estão estudando coisas diferentes, chegam a conclusões diferentes, de meios diferentes, então quer dizer, não existe essa unidade na ciência, pelo contrário, né? Não existe esse consenso de uma instituição que se diz a ciência e que responde tudo, como a mídia coloca hoje, né? E todo conhecimento científico é geralmente provável, né? Principalmente de hoje, esse método que a gente usa, que é o método estatístico, né? Que é o método indutivo, ele é um conhecimento apenas provável. Mas aí você fala assim, tem 99% de chance que aconteça. Tá, mas na estrutura da realidade não vão acontecer 100 vezes para você ficar com a maioria. Não é um campeonato de pontos corridos, né? Igual, você ganha a maioria dos jogos, se você perder um outro, você é campeão. Não é assim, na realidade é um só, uma vez só. O improvável, esse 1%, ele pode acontecer. E aí, você vai dizer que a ciência estava certa ou estava errada? Não estava nem certo nem errado. Ela disse que em 100 vezes, em 99 aconteceria uma coisa, em uma vez aconteceria outra. Mas na realidade é uma vez só, não são 100. Quer dizer, pode acontecer o 99 e pode acontecer o 1. Ou até se for 0,0001 pode acontecer. Então a gente tem essa tensão aí, né? É só um conhecimento provável, não é uma certeza. Contudo, é razoável, né? Se você chega a esse nível de probabilidade que a ciência chega hoje, você tem uma certa razoabilidade. E tá, pessoal, eu não estou falando que você tem que duvidar. Se a ciência foi de fato bem... A questão é se ela foi bem construída, se ela foi construída por cientistas sérios, né, com uma boa fundamentação, eu acho que é bem razoável você acreditar. Não é uma certeza, mas é razoável. Na verdade, nenhum conhecimento humano passa disso, a não ser na metafísica, na lógica, na matemática. Na estrutura da realidade, para você intervir, vai ser sempre um conhecimento razoável. É isso que eu quero dizer. É essa a conclusão que eu quero chegar. E você sempre vai precisar de um percentualzinho de fé para completar, né? Você vai ter que confiar numa estatística, simplesmente, sabendo que tem a chance de dar errado. E aí hoje muita gente são os negacionistas que estão questionando a ciência, mas a ciência foi feita para se questionar mesmo. O cara que fala isso para mim, assim, ele não, sinceramente, ele tem um certo desvio de caráter, porque ou ele é muito ignorante ou ele tem algum desvio de caráter, porque a ciência ela foi feita para se questionar mesmo. Assim, é um pressuposto da ciência você sempre estar questionando, né, voltando e reformulando os seus princípios. Isso é essencial. A essência do conhecimento científico é esse. Né? Então, quer dizer, você não puder mais questionar a ciência, você acabou de formar um mito. Voltou lá antes dos pré-socráticos. Né? Volta lá com a mitologia grega, porque lá realmente você não podia questionar. Tanto que Sócrates questionou, mataram ele. Né? Mas a partir da morte dele, a gente percebeu que o negócio não é assim que você deve questionar. Né? Então, aquilo que você não pode questionar é mito e não ciência. Né? Então, quer dizer, agora com relação à fé, né? O vídeo vai acabar ficando um pouquinho grande. Eu mostrei que a ciência ela precisa de muita fé, muito mais do que a gente imagina. E que agora eu vou mostrar o contrário, que a fé tem razão por baixo da fé. Você não tem uma fé numa coisa idiota, você tem uma fé numa coisa que faz sentido ter fé, né? Então vamos lá. Quando no Evangelho diz que um paralítico passou a andar, né? conseguiu andar. Ele está querendo dizer que o paralítico teve fé, que andou, mas na verdade continuou paralítico, foi só fé que ele teve? Né? Ou ele andou mesmo, ele levantou e andou. Né? As pessoas que estavam ali, que testemunharam esses relatos, porque o Evangelho é um relato, gente, alguém viu aquilo ali e escreveu. As pessoas que assistiram aquilo, elas tiveram fé também? Todas tiveram fé? Algumas tiveram fé que viram? Ou elas viram o paralítico andar? Não tem relatos assim negando esses milagres, né? Você tem diversos milagres, você separou os 4 evangelhos lá, que eram razoáveis, mas você tinha diversos outros também, que realmente esses milagres ocorreram. Né? E não que eles imaginaram que ocorreram, mas na verdade não ocorreram, não é isso. Então você teve um fato que pessoas presenciaram, né? Igual é um fato aqui, que esse lápis está na minha mão, você teve um fato que o cara andou, o cara era paralítico e andou, então quer dizer, não tem fé ali. Você tem um fato, o cara fez isso, né? Igual você está assistindo um jogo de futebol, o cara fez o gol, você tem fé que o cara fez o gol, ou o cara fez o gol? O cara fez, né? Mesma coisa lá, o cara era paralítico e andou. Assim como o cego, que era cego, começou a enxergar, e diversos outros, né? Então a questão aí é até você confia ou não nos relatos. Essas pessoas estão mentindo ou estão falando a verdade? É igual o cientista que está lá pesquisando, é a mesma coisa, gente. Ele fez aquele experimento ou não fez? Eu vou confiar nele ou não vou confiar? Se eu confio no cientista, por que eu não vou confiar no relato daquelas pessoas? Né? Por que eu acredito em Sócrates, em Platão, Aristóteles? Que eles existiram mesmo, que eles disseram aquelas coisas? E por que eu não posso acreditar no Evangelho? Por que eu preciso de todas as provas do mundo para acreditar naqueles relatos? E eu acredito em qualquer outro relato histórico. Acredito em Napoleão, acredito, enfim, em Alexandre o Grande. Então, quer dizer, aconteceram fatos, esses fatos foram relatados, e agora eu preciso saber, eu devo acreditar ou não nesses fatos relatados? Esse é o ponto, né? O primeiro ponto é o seguinte, esses 11 caras que relataram isso, eles ganharam alguma coisa, né? Ganharam a morte, né? A crucificação, o martírio, foram esquartejados, né? Enfim, como mostra aí a figura, né? Então, quer dizer, muita vantagem para ter contado isso, essa mentira, eles não tiveram, né? E mesmo ameaçando morrer, eles não negaram, eles falaram, eu vi e não vou negar.
né? Enfim, então esse é o ponto. A gente tem motivo para duvidar dessas pessoas que relataram? Ou é racional acreditar nesses relatos? Né? Existem razões para acreditar nesses relatos? Mas que eu quero mostrar aqui. Bom, além desses relatos, existem as profecias, né? Se você ler o Isaías ali, 52, 53, e entre diversas outras, você vai ver que a crucificação de Cristo ela é detalhada assim, nos mínimos detalhes, né? Assim, em outros versículos também, que ele vai chegar num jumentinho, que ele vai ficar entre ladrões, que ele não vai responder nada no julgamento, enfim. Você tem detalhes milimétricos, as profecias. Fora as profecias de Herodes também, né? Que tanto eles sabiam que Jesus ia nascer naquele ano, que Herodes foi lá e matou as crianças todas, né? Então, quer dizer, eles sabiam que ia nascer um novo rei naquele período. Por quê? Porque as profecias sempre funcionaram. Se você for botar na ponta do lápis as profecias bíblicas e as previsões científicas, não tem nem assim, não dá nem para comparar. Não dá para você botar nem na mesma frase, porque as profecias bíblicas, elas sempre acertaram. Sempre. E as cientistas mais erram do que acertam. Se você for botar na ponta do lápis, for revendo, é porque ficam na história aquelas que acertaram. Mas se você botar no todo, a ciência erra muito mais do que acerta. As profecias, elas sempre acertaram. Até porque se tivesse errado, meu filho, imagina o Huawei que não entra, né? Você teve, por exemplo, recentemente a Babilônia. Os cientistas até há pouco tempo, há 200 anos atrás, negavam que existia a Babilônia. Até que foram lá, acharam que teve o êxodo, acharam que os judeus foram para lá, acharam tudo, né? Então, quer dizer, a ciência sempre tenta negar as questões religiosas até que chega uma hora que não tem mais como, né? Você é obrigado a acreditar. Então eu posso dizer que assim, existem infinitas profecias bíblicas que os caras iam fazer aquilo, fizeram da maneira que foi, e você acreditar que foi tudo coincidência é mais fácil, aí é ter mais fé do que acreditar que Jesus Cristo ressuscitou. Acreditar que ele ressuscitou, você vai acreditar que um Deus pode ressuscitar e é uma coisa bem racional. Agora, acreditar que tudo foi coincidência, né, aquelas profecias e tudo mais, aí é muito absurdo, né? Até porque não são só essas evidências, vou continuar. Eu tenho até um vídeo aqui no canal que eu falo sobre razões para acreditar em Deus, né, onde eu trabalho mais essa questão dessas provas, né, que eu vou dar um breve resumo. Você tem um relato dos historiadores, né, os historiadores judeus, que eram contra os cristãos, os historiadores romanos, né, que relataram isso, então não teriam por que mentir, né, não só os relatos dos evangelhos. Você tem as evidências arqueológicas, né, como eu já citei aqui, por exemplo, o caso do Êxodo, mas enfim, tem outras. Tem o livro do Rodrigo Silva, né, que fala sobre essas evidências arqueológicas, né? Escavando a Verdade, o nome, eu tenho aqui. Bom, será que os pescadores não eram confiáveis, né? Aqueles pescadores que eram discípulos de Cristo, será que a gente tem algum motivo para desconfiar deles? Será que eles teriam capacidade de inventar aquilo, né? Então, quer dizer, um novo... Só tinha Shakespeare naquela época, né? Porque os caras inventaram uma coisa fantástica que até hoje ninguém conseguiu desmentir, ninguém conseguiu escrever nada mais inteligente do que aquilo até hoje, né? Você vê que os dizeres de Cristo eles se aplicam a todos os momentos históricos com a mesma veracidade, com o mesmo impacto, né? Então, quer dizer, você tinha uma mistura de Shakespeare com Aristóteles e Platão ali, naqueles pescadores ignorantes, nunca estudaram, mas nasceram com aquele dom, né? Então, isso é muito improvável você acreditar. Você vai começar a ver que é muito mais improvável que seja mentira do que seja verdade. Eles não ganharam nada, né? Foram martirizados, não só eles, como foram mais de 300 anos de martírio, né? Então, quer dizer, geração em geração, os caras sendo crucificados, esquartejados, botaram lá para ser comido por leões, tacado fogo, mas os caras não negavam aquilo, né? Então, quer dizer, você acreditar que isso era uma mentira para não ganhar nada, só para ser jogado aos leões, é um pouco incoerente. No mínimo incoerente, né? Por que outras pessoas se converteriam, né? Porque as pessoas acham que assim, o Império Romano se converteu para tirar vantagem, né? Eu ouço as pessoas dizerem assim, bom, mas tirar vantagem por quê? Eram só 11. Por que os romanos se converteram? Para ganhar martírio? Para ser tacado fogo? Para ser crucificado? As pessoas gostavam disso naquela época, será? Né? Então a gente tem também relatos que os milagres continuaram, né? Naquele período. Quer dizer, o Império Romano aceitou a igreja porque chegou uma hora que não tinha mais como não aceitar, porque era praticamente todo mundo cristão, né? Mesmo matando os caras se multiplicavam, né? Sem reagir, se multiplicavam. Então é uma coisa que só isso, basta isso para você ver que o negócio é sobre-humano. O maior império de todos os tempos não conseguiu provar que aquilo ali era uma mentira, que era uma farsa, não conseguiu nem matando, né? Enfim, não tinha jeito de você controlar o crescimento daquela crença, né? 2000 anos passaram, até hoje não foram mostradas essas evidências dessas contradições, dessas mentiras, e os milagres continuam acontecendo, né? Não tem característica de ser uma história inventada, né? A questão da crucificação ela tinha uma simbologia muito ruim, então quer dizer, ninguém inventaria uma história daquela, não seria vantajoso, né? Eles iam inventar com outras características, né? Como eram os mitos gregos, por exemplo. Será que Jesus era um louco? Por isso que ele falava aquilo? Não parece, um louco não seria tão coerente, não tão eloquente, né? Será que Jesus era mentiroso? Um mentiroso não ia conseguir dar vida por aquilo, como ele deu, né? Se ele fosse mentiroso, ele não ia dar vida por aquilo. Então, quer dizer, será que ele era... A gente continua falando dele porque ele era um rei, então ele conseguiu convencer muita gente, ele era um escritor, deixou muitos livros escritos, né? Por incrível que pareça, Jesus nunca escreveu nada, não precisou escrever nada. Será que ele era um grande marqueteiro? Será que a ciência do marketing era melhor naquela época do que hoje em dia? Por isso que sem escrever nada ele conseguiu
difundir as suas ideias dessa maneira. Então, quer dizer, você acreditar nisso tudo aqui, não é talvez você consiga desmentir um desses argumentos, mas todos eles e tantos outros que eu poderia ficar aqui horas e horas falando, né? Então, quer dizer, eu acho que há razões suficientes para você acreditar nesses relatos. Esses pescadores não estavam mentindo. De fato, aquilo aconteceu miraculosamente. Parece que teve alguma intervenção divina naquele período que a gente está aqui até hoje falando dele, e o negócio é inexplicável e não tem explicação mesmo. Você precisa ter fé, mas você tem razão, motivos suficientes para ter fé, que o negócio realmente é sobrenatural. E aí você vai falar assim, tá, mas quem foi aquele homem? Quem foi esse Cristo, né? Se ele não foi nenhum rei, né, nenhum escritor, nenhum general. Quer dizer, o cara nasceu numa manjedoura, viveu num vilarejo desconhecido, micro, pequenininho, um vilarejo micro, não era nada na história da humanidade, né? Veio de uma família pobre, trabalhou como carpinteiro, nunca teve posses, nunca escreveu um livro, nunca ocupou cargo público, né? Nunca foi político, nunca recebeu educação formal, nunca foi a uma grande cidade. Um amigo o entregou ainda, né? A morte, os outros o renegaram. Foi ridicularizado, foi flagelado, foi crucificado entre ladrões, perdoou seus executores, nunca cobrou nada em troca, nunca prometeu riquezas. Né? Hoje tem muita gente prometendo, faz o meu curso e fique rico. Né? Aí você entende, né? As pessoas seguirem. Né? Jesus Cristo nunca prometeu isso. Né? Nunca fez medicina, nunca fundou escolas, não tinha um exército, nunca pegou numa arma, foi perseguido por impérios inteiros, 2000 anos tentando apagar essa história, né? Negado pela ciência, a ciência sempre tenta alguma formazinha lá de ridicularizar, não consegue. Então, quer dizer, isso mostra que você tem evidências para acreditar. Não é uma fé, não, eu vou acreditar porque eu tenho que... Não é uma fé louca, é uma fé faz sentido acreditar, faz sentido. Eu não consigo explicar, mas faz sentido acreditar. Por quê? Porque eu tenho evidências para isso. Então, quer dizer, a fé, assim como eu mostrei que a ciência precisa de fé, a fé também tem evidências que sustentam essa fé. Não é uma fé solta no ar, uma fé que paira no ar, não é uma fé que tem evidências. Né? Tem alguma prova contrária para não acreditar? Né? Então, quer dizer, a gente chega à conclusão que a existência miraculosa de Cristo tem mais evidências que o fundamentam do que qualquer teoria científica. Então, acreditar em Cristo é mais fácil que acreditar em qualquer teoria dessas aí, darwinismo, Big Bang. Se você comparar a existência de Cristo com o Big Bang, você está brincando. Então, quer dizer, mas as pessoas acreditam no Big Bang. Fala que está provado, mas a vinda de Cristo não. Isso aí é fé e não tem fundamento nenhum. Né? Quer dizer, lógico que é uma incoerência. Né? É preciso ter muita fé para não acreditar em Cristo. Né? Por isso que eu admiro muito os não cristãos, né? Os ateus. Ou eles têm muita fé ou são muito ignorantes. Porque se você começar a estudar a história, começar a estudar os relatos, você vai ver que todas as evidências mostram que teve um fato sobrenatural que aconteceu há 2020 anos atrás, né? Ou enfim, 2000 anos mais ou menos. E que o negócio, assim, a explicação só se for divina mesmo. Né? É um conjunto de coincidências que não dá para você falar que foi coincidência. Né? Então a ciência moderna está sempre tentando perverter essa noção, separar. Né? Eu botei até a ciência moderna, mas não seria nem a ciência, seria a cultura moderna, né? Os interesses, o jogo de poder na modernidade, tenta perverter a fé. Né? E aí a gente começa, essa ciência moderna ela começou com a dúvida cartesiana, né? Vou duvidar de tudo. Né? Como eu já demonstrei aqui, que não é possível você construir um conhecimento duvidando de tudo. Né? O máximo que ele conseguiu chegar nesse duvidando de tudo foi naquele penso, logo existo. No instante que penso, eu sei que existo. Só naquele instantezinho. Dali ele não saiu para mais nada. Não conseguiu provar mais nada, só isso. Né? Evidências elementares assim que não servem para nada, você até consegue, né? Mas dali ele apelou para a bondade divina. Eu tenho o livro aqui, o Discurso do Método de Descartes, né? Já li. Então dessa prova que existe, ele apela para Deus para dizer que Deus é bom, não ia fazer isso com ele, né? Não ia fazer com que ele percebesse tudo errado. Então ele pode confiar na própria percepção porque ele confia na bondade de Deus. Então quer dizer, essa é a sustentação da ciência moderna que só que baseada na razão e que não tem fé em nada, né? Então quer dizer, você vê que o negócio é no mínimo assim complicado, né? Então quer dizer, toda a ciência moderna em última análise se baseia parte dessas crenças. É lógico que depois vieram outros que criticaram Descartes, como por exemplo Kant, mas ali o estrago já estava feito, né? O estrago de você achar que você tem um conhecimento baseado na razão que duvida de tudo nada. É impossível, esse método da dúvida metódica que ainda paira, essa lenda de que o cientista precisa duvidar de tudo, isso é uma grande bobagem. Né? Você não consegue duvidar de uma coisa sequer, né? Isso você vê no livro que o Olavo de Carvalho faz sobre o Descartes, né? Ele mostra que não é possível você duvidar de tudo. Para duvidar de uma coisa, você precisa de acreditar em várias outras. Você pode até duvidar de tudo, se você duvida de tudo, cada hora uma coisa por vez. Agora, duvidar de tudo ao mesmo tempo é absolutamente impossível, isso é incoerente, não dá para fazer. Né? Ele explica melhor no livro. Então, quer dizer, isso aí é uma grande, assim, a ciência ela vai se construindo em cima desses mitos, né? Então, quer dizer, todo conhecimento exige fé, né, em coisas desconhecidas. Inclusive Descartes, ele teve que se apoiar em Deus, que é uma coisa que ele não consegue provar. Eu acho até que ele está certo no raciocínio dele. Agora, não dá para dizer que foi todo baseado no raciocínio lógico e que não precisa de fé. Isso que é bobagem, precisa sim, pô. Como no exemplo dos artigos, né? Não tem como, ou você vai conhecer, sabe, chegar a um conhecimento muito elementar, como Descartes chegou, né? No penso, logo existe, no momento que estou pensando,
Ou você, para saber coisas maiores, você vai ter que confiar em outras coisas e a partir dali, depois você pode até retroagir e confirmar os primeiros princípios, mas de início você vai ter que confiar naquilo ali, não tem jeito, não tem outra saída. É a condição humana, né? Então a cultura moderna ela tenta gerar essa fé vazia que não acredita em nada de um lado, né, e na ciência totalmente racional no outro, que é absolutamente absurdo você falar isso. Eu acho que faz muito tempo. Se você tiver que botar de um lado o cristianismo e a ciência, eu acredito que tem muito mais fundamento, muito mais coerência no cristianismo do que na ciência. A ciência se reinventa toda hora, muda, cada hora é uma lei diferente. O negócio vai avançando a tecnologia nessa turbulência de mudança de paradigma toda hora. É o que eu falo, a ciência erra muito mais do que acerta. É porque fica na história os acertos, mas os erros são infinitamente maior. Por outro lado, o cristianismo é justamente o contrário. Você pega as profecias, elas não erram. Né? E você tem a mesma, são as mesmas, os mesmos Cristos, são os mesmos mandamentos até hoje, é o mesmo Cristo, 2000 anos atrás até hoje. Para a ciência isso é absolutamente impossível, você manter um conhecimento de 2000 anos assim, né? Eventualmente alguma coisa ali que disse Platão e Aristóteles, mas fora isso, né? Quanto mais a ciência vai se modernizando, menos dura o conhecimento científico, né? Parece que já vem com prazo de validade. O cristianismo é justamente o contrário, então quer dizer, na verdade, o que eu quero mostrar nesse vídeo é que um depende do outro. Para você ter fé, você tem elementos de razão que sustentam a sua fé. E para você desenvolver um conhecimento racional, você vai precisar de ter fé em algumas premissas, em outros conhecimentos, né? Inclusive até em Deus, como Descartes mostrou, né? Para conseguir avançar o conhecimento. A ciência tenta demonstrar que se você acreditar em Cristo, ou acreditar numa vaca, ou acreditar em qualquer outra coisa, acreditar na natureza, é tudo a mesma coisa. Quer dizer, Cristo veio para quê? As evidências, os milagres. Então, eles vieram aí para demonstrar que o negócio é sobre o humano mesmo, não é brincadeira. Não é assim, não eu acredito porque eu acredito. A própria igreja comprou isso, né? Você vê alguns religiosos tratando a fé como se fosse uma coisa abstrata, como se não tivesse fundamento em Cristo. Pô, ele veio aqui para quê? Você quer fundamento maior do que esse? Provas mais do que ele já deu ali? A fé é na promessa, né? Você se comporta de acordo com aqueles princípios, porque você acredita que você, pós-morte, quando iniciar a vida eterna, você acredita na vida eterna, aí sim é promessa, isso aí não tem como provar. Tem como eu saber o seguinte, o cara me falou 99 coisas, 99 certas. Essa umazinha, ele pediu para eu confiar. E aí, nisso eu tenho fé, eu confio. Por quê? Porque tudo que ele disse até hoje tem 2000 anos, tá 2000 anos dando certo. Por que eu vou desconfiar? E do outro lado tem a ciência, que é 2000 anos, troca de roupa, de teoria, igual eu troco de camisa aqui. Então quer dizer, não quer dizer que eu não tenho que acreditar na ciência, tá? Não é isso que eu estou dizendo. Mas faz parte do conhecimento humano. Tudo que é humano é muito mais volátil. O conhecimento, a fé em Deus não, é a mesma fé até hoje, mesma coisa. Tem alguns outros que acham que depois de 2000 anos vai reinventar a roda, né? Reinventar a fé, reinventar a interpretação do evangelho. Mas isso aí, enfim, não é um assunto que eu quero entrar nesse vídeo. A crença em Deus e na salvação pode ser matéria de fé, mas ela tem muitos argumentos racionais, né? Então, quando Deus fala, seja como criancinhas, ele permite que você seja salvo por uma fé de uma criança. Mas ele também dá argumentos e mostra e deu evidências históricas de que pela razão você vai chegar a conclusões muito próximas, né? Vai ter quase uma evidência absoluta. Não tem uma evidência absoluta porque o conhecimento humano não permite, né? A estrutura da realidade não permite. Então sempre falta um pouquinho ali de fé. Sempre vai sobrar um espacinho para fé. Mas você pode ter um espaço para fé sempre menor, tendo cada vez mais conhecimento. Por isso que é importante a vida intelectual, né? Tem aqui também, por exemplo, a Suma contra os Gentios de São Tomás de Aquino. Você vai ver que o que sobra de fé é muito pouco, gente. Tem muita coisa que está evidente ali, que é raciocínio lógico elementar, né? E a questão de estudo e de conhecer a história e conhecer como as coisas aconteceram. Então tem essa fase do Pascal que eu gosto muito, né? O último passo da razão é saber que há uma infinidade de coisas para além da razão. Então, quando o cara é inteligente mesmo, ele percebe que tem algumas coisas que ele não vai resolver através da inteligência, né? Que é aquilo que Sócrates disse, só sei que nada sei. É lógico que ele sabia muita coisa, mas ele sabia que tinha muito mais coisa que ele não sabia. E que ele precisa confiar, ter fé sobre certos aspectos. Ele não consegue ter uma prova absoluta, por exemplo. Sócrates sabia disso. Sócrates não fica provando nada, né? Se você prestar atenção. Ele só mostra o seguinte, o negócio é complicado, né? E Pascoal define muito bem. Quer dizer, a razão ela vai até um ponto. Chega uma hora que, se você tentar avançar demais, você vai falar bobagem. Então, quer dizer, concluindo aqui, né, fé e razão são dois lados da mesma moeda, chamada realidade. Né? Eles fazem parte da estrutura da realidade e são fundamentais ao conhecimento e à inteligência humana. Por isso que o ser humano tem que ficar tão burro, porque ele acha que é de um lado razão e do lado fé. Aí vai acontecer o quê? Você vai ficar burro, você vai ficar capenga, né? Você tem duas pilastras ali para se apoiar, você apoiar em uma só, você vai ficar burro. É isso que tem acontecido com a humanidade, inclusive nos últimos séculos, né? Não há razão sem fé, né? Você precisa confiar para desenvolver o conhecimento, assim como também não há uma fé sem razão, uma fé completamente irracional. Até há, né? Mas não deveria ser. Você tem motivos para ter essa fé, né? Você tem um conjunto de evidências, fatos históricos que estão comprovados, né? E eu trouxe aqui o elementar, né? Esse vídeo poderia ter horas e mais horas e mais horas. Isso porque eu estudo o assunto há muito pouco tempo, né? Porque eu pretendo continuar estudando e trazendo novas evidências, né? Inclusive, se eu começar a chegar à conclusão contrária, eu vou trazer também mais. Quanto mais eu estudo, mais as evidências vão apontando para esse lado,
né? A gente não consegue ter uma certeza absoluta de nada, e a gente precisa sempre de um pouquinho de fé, né? E, por outro lado, a fé, ela tem, quanto mais eu venho estudado, né, falando no caso da fé cristã, mais eu tenho visto que não tem como ter sido de outro jeito, foi daquele jeito mesmo. É aquele ali que é o caminho que a gente tem que seguir. Então, pessoal, é basicamente isso, né? Tem aqui também minhas outras redes sociais, Instagram, Facebook. Tem esse canal Doutor Performance, eu falo de exercício e nutrição, né? Que é a minha área de origem, né? Profissional. Esses estudos, eles são mais, assim, fora, né? Extracurricular, vamos dizer assim. Que é esse canal de Eu Costa Freitas que eu estou compartilhando esse vídeo. Então é isso aí, pessoal. Peço para você curtir, compartilhar, dar sugestões, enfim, fazer seus comentários. E até a próxima. Um abraço.